estar envolvido para gerar um resultado, e não simplesmente para um ponto e ter a tendência, né, de ir para o negativo. Ah, mas isso já não vai dar certo, porque isso aqui é difícil. Porque ele acaba vendo um ponto só e não consegue ver o todo. Então tem que incentivar a visão global, tem que fazer com que ele trabalhe dentro desse estilo de forma que ele possa pegar a informação, trabalhar essa informação e gerar um resultado da melhor maneira. Muitas vezes quem fica preso nos detalhes acaba não concluindo no prazo. Então eu fiquei um tempão lá fazendo a bordinha do meu trabalho, mas a essência dele acabou ficando perdida, né? Fez lá perfeito uma maquete, fez a janelinha, mas não sabe explicar por que não tem entorno no trabalho, o que falta, tá? E aí a gente tem que desenvolver estratégias, né, de fazer com que eles desenvolvam essa visão do todo, de que eles experimentem, de que eles busquem, de que eles vão atrás da visão do todo. Dentro dos fatores de motivação, a gente tem a intrínseca e a extrínseca, tá? E a gente fala muito disso nos nossos treinamentos também para professores. Então, como é que a gente deve trabalhar essas duas formas motivacionais? Qual é a pessoa que se desenvolve mais? Aqui tem um perfil para motivação intrínseca ou extrínseca? E aí? Que é uma ou que é outra, né? Então, vamos lá. Quando a gente trabalha a motivação intrínseca, a gente vai trabalhar dentro de ele realizar algo, dele entender por que ele está fazendo e para que ele está fazendo, certo? Muito bem. O que é isso daqui dentro da escola? O que são os nossos projetos de endomarketing? Os projetos que vocês fazem. Ele gera motivação? Gera envolvimento do aluno? Ele participa? É estimulado a participar? Muito bem. O que ele vai ganhar com isso? O que ele ganha com os projetos? Conhecimento, habilidades. Então a gente está trabalhando aonde? Ele vai trabalhar aqui, porque ele está realizando algo em benefício dele. Então ele vai ter uma realização pessoal. Eu não estou dizendo para ele que aquele trabalho, falando dos trabalhos pedagógicos dos Diego, prova, nada disso, né? É o que vai trazer o quê? A nota para ele. É a troca. Eu vou passar de ano se eu fizer bem esse trabalho. Na verdade, as propostas são que eles se envolvam. O endomarketing é justamente mostrar como está sendo feito, de que maneira está sendo feito. O que tem que ser feito no começo do projeto? A identificação dele. Qual o objetivo que eu quero com aquele projeto? Como nós vamos realizar e qual o benefício que ele vai gerar para aquele aluno. Tá? E na motivação extrínseca, o que a gente trabalha? Geralmente são ganhos, né? Ele vai ganhar alguma coisa com isso, pode ser recompensa física, recompensa material. Então, você vai participar das Olimpíadas de Matemática. Além do conhecimento, você tem um prêmio de X reais, ou ganha um iPad, um iPhone. Então, existe uma troca. Mas isso às vezes é perigoso, não é? Não é aquela coisa assim, olha, se você passar de ano, você pode fazer tal coisa? Se você tirar a nota tal, você pode tal coisa? Então essa daqui é um pouquinho perigosa, ela não pode ser usada sempre, senão a gente vai criar o quê? Monstrinhos, né? Que eles só vão fazer condicionado. Tá, o que eu vou ganhar com isso? O que eu levo? Então não adianta. Então, essa motivação aqui, ela é tão importante quanto a outra, mas a gente sabe que tem que usar ele equilibradamente, tá? Como deve ser o professor em relação a isso? A gente fala muito que o professor, nesse papel aqui da motivação, ele vai ter que estar usando das suas inteligências. A inteligência emocional é uma junção da intrapessoal e da interpessoal. Ele vai ter que ter habilidade de conhecer melhor aquele aluno para saber qual dos dois processos vai fazer ele se envolver mais dentro da aprendizagem e da sala de aula. Tá? Como que a gente desenvolve isso em vocês? Aí são as inteligências múltiplas, como nós vamos trabalhar o nosso aluno, a visão, como vocês olham para ele, como vocês observam. A gente tem que ter um ouvido todo, inclusive, saber que ele está falando uma coisa, mas o que ele quer dizer com isso? Né? Além do olhar. Muitas vezes ele está me dizendo uma coisa, mas você está observando pela movimentação dele de que é outra. Então é aí que você trabalha as suas duas inteligências para gerar o melhor resultado do seu aluno. Se você simplesmente entrar na sala e falar que a melhor sala de aula é aquela que os alunos são quietos, copiam toda a matéria e não perguntam nada,
É isso? Então aí não precisa mais do professor. O que a gente põe? Vídeo aula. Não precisa trocar sensações, né? Põe um vídeo ali e manda assistir. Na verdade, não é isso que prova que é uma boa sala de aula, que estão os melhores alunos ali. Então a gente precisa se movimentar, precisa olhar para eles, precisa ouvi-los mais, trabalhar o que eles estão querendo me dizer com essa atitude, com esse gesto, com essa postura, ok? E trabalhar bastante disso. E aí a gente fala um pouquinho também dos estados emocionais. Então Freud trabalha muito essa relação, né? Dos estados positivos, neutros e negativos. Qual que a gente deve ter mais trabalho? Qual que nos gera mais trabalho? Os negativos, né? Por quê? Então, o que acontece? Todas as pessoas que estão do lado negativo, elas já vão sempre ser mais desmotivadas. Elas vão ter uma tendência maior à negação, à rejeição, à objeção, a uma postura, às vezes até agressiva, por uma determinada atitude, tá? E aí, e os neutros? Não se manifestam, né? Então, eu costumo dizer que esses dois nos dão trabalho, porque esses dois vão ter que ter uma habilidade maior de envolver dentro do processo, de descobrir o que eles estão precisando, de saber como vai ser feito, para que a gente possa trazer ele para o lado positivo. Oi? Ah, estão debatendo. Então, o que acontece aqui nos positivos? Quanto mais ele está envolvido no processo, mais atenção ele tem. Quanto mais ele está motivado dentro da sua aula, melhor são os resultados dele, maior é o envolvimento. Então, ele faz uma análise minuciosa do que está acontecendo. Você consegue fazer com que ele participe do processo, trocando informação com você. Então, não fica aquela coisa chata. Estou lá na frente falando e parece que está todo mundo com cara de paisagem, né? Estou olhando ali, mas não estão ali na sala, né? Aula de segunda-feira, primeiro horário. Fácil, não é fácil? Não é? Estão todos lá com aquela cara de sono dizendo o que eu estou fazendo aqui, né? E a gente tem que elaborar uma forma de fazer-nos acordar, se motivar e engrenar. Então, olhar todos inclusive. Envolvam a sala, observem. Se for necessário, às vezes, fazer uma quebra-gelo, mudar de lugar, gerar movimento, por quê? Quando você gera movimento, você gera endorfina. Gerou endorfina, gerou felicidade. Desperta, exatamente. Então, percebeu que a sala está mole? Quem que falou? Para, vamos trocar de lugar. Vamos virar as carteiras ao contrário. Vamos ficar de pé. Respira, inspira. Faz alguma coisa diferente para pôr eles em movimento. Porque senão você vai falar e não vai ter captação, envolvimento, nada. Tá? Muito cuidado, então, com os negativos. Nem sempre uma atitude da pessoa agressiva significa que ele não queira mudar de postura, tá? Lógico que aqui eu não estou falando só do otimismo, das pessoas que acreditam em tudo. Mas lembrem-se, as pessoas às vezes estão negativas por um fator emocional. Então a gente precisa saber identificar isso. Então, olhar para eles, entender como é que eu vou colocar ele dentro do processo. Eu atingi esse grupo, mas não consigo pegar aquela pessoa ali. Eu preciso ter uma estratégia de fazer com que aquele aluno se envolva dentro da sala. Porque o mais fácil é falar que ele não dá certo, que ele não acompanha o grupo e preparar a coordenação. E a coordenação chamar a família e fazer o quê? Olha, ele não se adapta à escola? Essa é a nossa proposta? Não é, né? Nós só recebemos alunos legais. A gente só quer ficar com o bom, né? O ruim a gente dá para alguém. Esse alguém pode ser a gente, né? Que a outra escola não quis e mandou para a gente também. Então, o que é importante? Trabalhar ali dentro do processo. Tá? Trabalhar ali dentro do processo. Ok? Dentro do ambiente escolar, a gente tem que buscar aí um meio termo, tá? Um ambiente com regras muito acirradas, muito drásticas, muito rígidas, não é positivo. Porque eu também vou gerar pessoas engessadas, pessoas conformadas, pessoas dentro de um padrão, que provavelmente ou acompanham ou vão saindo da escola, tá? E aí, um ambiente que também não tem a regra nenhuma, o que acontece? Aliás, já acontece, né? Vai ter limite? Sabe lidar com limites? Se ainda o aluno vem para a escola que não tem um ambiente regrado, o que vai acontecer? Vai reinar. Ele não sabe. Vai o quê? Vai reinar. Vai reinar. Do meu lado. Tá. Ele não vai saber lidar. Por quê? Ele não sabe o limite.
Ele não sabe até onde ele pode, até onde não pode. Então, não é um ambiente dos melhores. A gente tem que trabalhar com um ambiente que tenha regras flexíveis, que você trabalhe dentro de regras, lógico. O aluno tem que saber horário de entrada, horário de saída, dia de prova, uniforme. São regras que são necessárias hoje, inclusive para a questão de segurança. Né? O uniforme é uma questão de segurança. Você quem está entrando ali na escola. Mas eu não posso ter uma coisa muito rígida e nem muito solta. A muito rígida eu vou produzir um tipo de aluno e a muito solta eu vou produzir outro tipo de aluno. E a gente sabe disso. Tem muita gente que teve um sistema muito imutável, muito fechado, e quando foi para a faculdade, o que aconteceu? Desempenho escolar despencou, né? Porque na faculdade não tem, é muito mais solto do que o ambiente escolar, não é? E aí o que aconteceu? Se perdeu no processo. Tem gente que tinha um desempenho de alta performance na sala de aula, fazia tudo, era tudo certinho, entregava nas notas, perfeitinho. Chegou na faculdade, ele não consegue terminar um trabalho, porque ele fugiu da regra, perdeu a forma. Tá? Mesma coisa, aquele que tinha tudo desregrado, quando vai entrar no padrão, não entra mais. Tá? Então tem que buscar um ambiente que a gente possa fazer com que ele pense, busque alternativas, participe, siga algumas regras básicas que são de todas as escolas, para que ele possa estar tendo resultados. Tá? E aí a gente fala sempre de quanto é o processo dos professores dentro disso. Como é que nós vamos trabalhar esse ambiente? Como é que nós vamos criar esse ambiente, né, mutável para os nossos alunos? Então, sempre que possível, elogiar em público. Uma ação que você quer que se repita, que você gostou, que vale a pena desenvolver o grupo, uma atitude que chamou a atenção, alguma tarefa que ele executou de uma forma diferenciada, que envolveu, e sempre que tiver que criticar, você vai fazer em separado, individual. Muito cuidado com isso, tá? Porque se você acabar criticando em público, pode levar para uma série de outras coisas aí, tá? Hoje qualquer coisa vira bullying, qualquer coisa é desrespeito, qualquer coisa assédio moral, né? Então já era para estar evitando. Hoje mais do que nunca, lembre-se sempre, elogio em público, critique particular, em separado, tá? Você pode fazer elogios também, não só verbais, pode fazer escritos. Pode ser na agenda, pode ser no trabalho, pode ser no mural. Tá? Você pode ter caixinha de comentários, de sugestões, eles podem participar do processo. Hoje a gente pode criar um ambiente diferenciado onde você faça um concurso para que eles elejam um novo uniforme da escola. Um logo de aniversário de 40 anos, né? A bandeira da escola, que eles participem de uma forma diferenciada também do processo. Tá? É importante também fornecer a eles uma autoavaliação, ajudá-los a saber como é que está acontecendo, não é só a prova, eles também precisam saber como é que eles estão em sala de aula com vocês, tá? E aí também, sempre que possível, acho que esse é o mais difícil, adiar alguns julgamentos. Então, às vezes, eles criam situações para testar aí o comando de vocês, né? Para não tomar nenhuma decisão precipitada, não fazer alguma coisa de cabeça quente naquele momento, tentem adiar uma resposta, alguma coisa, ou levar para depois da sala de aula, para que não acabe envolvendo o grupo e comece a gerar o quê? Polêmica. Tá? Então a gente fala bastante disso. Valorize os processos democráticos, como eu falei, né? De como nós vamos fazer o nosso uniforme, como vai ser o nosso logotipo, a nossa bandeira, qual a sugestão de um projeto aí para o segundo semestre, como que a gente pode desenvolver um estudo meio diferenciado. O que vocês gostariam de ver no segundo semestre, na parte de estudos, curiosidades, fazer com que eles participem. Envolvam eles, porque hoje você tem um aluno em sala de aula e muito do que você está falando ele pode chegar em casa e descobrir aonde? No computador. Então você precisa criar um meio dele estar ali. Hoje a gente tem uma dificuldade grande para eles anotarem, não tem? O que eu vou anotar, professora? Tem tudo na apostila. Por que eu preciso saber disso se eu não vou usar isso na minha vida no futuro? Eu vou viajar, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Ele precisa entender o processo. Ele precisa entender. Como é que toda aquela informação foi parar no computador? Como é que eu sei fazer um filtro? Eu preciso entender as escolhas. Eu preciso entender os porquês. E essa é uma grande dificuldade. Hoje a maior dificuldade é caderno, não é, gente? Fazer anotar é difícil, né? Para que eu vou anotar? Tem tudo na apostila. Ou então eles estão lá nos celulares trocando
mensagem, né? Mandando informação. E a gente precisa envolvê-los de forma que aquilo acabe ficando em paralelo. Tá? Tudo bem aqui? Legal. Então vamos falar um pouquinho também do posicionamento. Tá? Como deve ser trabalhado aí o posicionamento. Então, como é que eu vou transformar a minha escola numa referência? Como é que eu vou fazer com que a gente se torne, dentro do processo, um local de referência, um ensino de referência? Como é que eu vou fazer? Muitas escolas acham, às vezes, empresas trabalham assim. Se a gente for falar de alguns slogans prontos, né? A número 1, existia lá a frase, né? Então, o que acontece? Quando você fala de empresa, tudo fica bacana, tudo tem marketing, tudo fica legal. Se eu falasse, a melhor escola da região é a minha, e colocasse isso no slogan, o que parece? Soa pretencioso, soa arrogante, não é isso? A escola tem muita dificuldade, às vezes, na valorização, em se posicionar. Mas por que eu não sou a melhor, gente? Por que eu não sou a número 1 da minha região? Por que eu não posso trabalhar dessa maneira? Por que eu não posso falar, como tem aí o slogan, né, de um cursinho, do colégio, as melhores cabeças? Quem disse que as melhores estão lá? Não é verdade? Mas eles não usam. Por quê? É arrogante? Eles têm um posicionamento. Eu acredito que aqui eu tenho uma formação. Eles valorizam aqueles que escolheram a escola dele. Exatamente. Então aí entra todo o processo de criatividade. O que a gente precisa hoje? Fazer com que a proposta pedagógica de vocês e a filosofia da escola estejam num processo de comunicabilidade, que eu faça com que todo mundo saiba o que eu faço de especial, de diferente. Eu preciso posicionar a minha escola, porque senão eu sou o quê? Mais uma. Quantos concorrentes tem na sua rua? Às vezes tem escola que é uma do lado da outra, não é isso? Né? Fora o Estado, fora a prefeitura. Tá? Ou se não é na sua rua, na rua de trás, no entorno. Não é isso? Como é que eu faço? Tem muita opção de escola hoje. Como é que eu faço ele escolher a minha? É pelo valor? Se fosse valor era fácil, né? Ligo lá, pergunto quanto você custa, abaixo o meu, tá tudo certo. Tem seu diferencial. Qual é o grande diferencial? Sua proposta. Só que se você não comunicar ela da maneira correta, se ele não sabe qual é a sua proposta, como é que ele vai ficar na sua instituição? Então, o que eu quero dizer com posicionamento? Nós precisamos, sim, valorizar. Aqui tem uma frase, né? A melhor e mais experiente equipe de professores do bairro. Forte, né? Eu preciso ter certeza disso, né? Tá ali, ó, tem os melhores professores, a melhor equipe docente, o melhor grupo na minha escola. Tem que fazer um posicionamento, tem que acreditar. A gente precisa sair daquela coisa enraizada, daquele movimento de que escola não é empresa, que escola é uma outra coisa. Não é. Ela tem hoje um monte de concorrentes. Se ela não souber onde ela quer ir, ela não vai sair de onde ela quer. Como que uma escola cresce hoje? Com captação? Por que nós estamos hoje falando de tudo isso? Porque nós precisamos fidelizar. Eu preciso fazer as pessoas que já estão comigo gostarem de onde estão, continuarem onde estão. E aí sim, divulgar para os outros. Isso é posicionamento. Se eu estou dizendo que eu sou a melhor nota do Enem, ou que eu estou subindo 2 pontos, ou que eu estou dentro da região, eu sou a número 1, eu preciso fazer com que isso aconteça. Eu preciso ir atrás desse resultado. Eu preciso mostrar. Então eu preciso comunicar isso para a comunidade. Eu preciso mostrar isso. Então melhorar o posicionamento das escolas. Tá? Dentro do processo também heurístico, né, de criatividade, a gente fala muito de como se expande a forma que a gente faz o nosso trabalho. Então é comprovado que se eu tiver que fazer um relatório hoje, e eu trabalho 4 horas, eu vou produzir esse relatório no meu período de 4 horas. Se eu pedir para o funcionário que trabalha 8 horas produzir o mesmo relatório, ele vai produzir em 8 horas. Porque nós temos uma grande dificuldade de fazer as coisas numa ordem de prioridade. Como que a gente faz para melhorar isso? Então são os processos de coaching. Quando você determina prazos, quando você orienta como fazer, quando você explica como vai ser feito, o que acontece? Você consegue atingir resultados sem muito desgaste, né? Trabalhando com prazos mais curtos e dividindo em tarefas.
Tem muita gente que tem dificuldade em saber por onde começar, não tem? Não tem alunos que chegam e falam assim, eu não sei por onde eu começo a estudar, eu estou com dúvida, eu não estou conseguindo acompanhar a matéria. E aí o que você precisa fazer? Orientá-los. Fazer um coaching, fazer alguma coisa de forma que ele possa se orientar, se guiar, para que ele não caia exatamente nisso. Parkinson, que não tem nada a ver com a doença, tá? Foi um estudioso da área que comprovou que a performance ela é realizada quando a gente trabalha exatamente com prazos curtos e consegue organizar nossas tarefas. Então é um processo de coaching que a gente já faz com o nosso gerente de relacionamento junto a cada instituição aqui. Orientar vocês, orientar os alunos é nesse tipo. Tem muitos alunos hoje que precisam de um plano de estudo, não precisa? Ele é um bom aluno, só que ele não sabe se organizar. O que você precisa fazer? Ensinar a organização. Ele é extremamente organizado, mas ele tem dificuldade com o conteúdo. Eu preciso fazer com que ele busque alternativas. Vocês às vezes me indicam livros, me indicam leituras, pesquisas para eles. É um processo de coaching. Você está ajudando a que ele atinja o mesmo resultado que o grupo. Porque tem gente que consegue fazer um trabalho na véspera e tem gente que tem que fazer em um mês. Todo o processo de organização, tá? Neste momento, para que você possa olhar para dentro da instituição, você vai ter que usar de algumas ferramentas. Uma das ferramentas que a gente sugere, que usa bastante, são as pesquisas, né? Que vão ajudar vocês a fazer o quê? Saber o que o seu público pensa, o que o seu público tem de você. Você tem uma ideia de que está tudo bem. Será que está mesmo? Será que está tudo certo? Será que eu preciso melhorar em qual ponto? De repente está bom para você, mas não está bom para o seu aluno, para o seu cliente. Então a Revit fornece aí as pesquisas. Através das pesquisas vocês têm dados concretos para poder trabalhar uma mudança, uma avaliação, para vocês poderem estar verificando todo o processo. Tá? É importante também lembrar nesse sentido que hoje o que faz as pessoas ficarem na nossa instituição também é quando a gente consegue trabalhar vínculos afetivos. Tá? Essa é a essência de tudo. A partir do momento que eu consegui envolver aquele aluno, eu consegui envolver aquela família, tá? Eu consigo crescer. Hoje não é só eu sou uma escola forte, eu tenho melhor conteúdo, eu tenho alunos do vestibular que entraram na faculdade de ponta. Você precisa ter envolvido o aluno, a família, e quando eu digo família, vai desde os pais até os avós, tios, tem que estar todos envolvidos nisso. Então essa é uma mudança também de posicionamento para vocês, tá? Então é imprescindível que a gente faça isso, olhe para dentro, faça uma avaliação, faça crescer, né? A gente dá como exemplo no material, a gente fala muito do comandante Molim, que ele falava que a maneira mais fácil de ganhar dinheiro é parar de perder. Então, dentro das escolas, entendam qual é a melhor maneira de crescer, não deixando que seus alunos vão para outra instituição. Por isso a gente faz pesquisa de satisfação, pesquisa de arquivo morto, a gente quer saber o que está acontecendo com o nosso público. E a mesma coisa vocês podem fazer em sala de aula. Como é que você tem retorno de como está a sua aula? Pelas carinhas dos alunos? Também. Você pode propor um feedback deles para vocês? Também. Então não deixem de fazer essa avaliação, de verificar como isso pode ser feito. Tá? Como é que a gente vai incentivar aí a criatividade dentro das escolas, dentro da sala de aula, dentro das instituições? A gente trabalha na Revit com bastante coisa relacionada à meritocracia, que ela pode ser estendida também aos alunos. Eu posso criar caixa de sugestão, não posso? Eu posso colocar na minha aula um mural para novas ideias, para sugestões novas. Eu posso criar algum painel que destaque o aluno que está fazendo as coisas mais rápidas, melhor, em português, de maneira. Eu vou criar uma forma de medir o grupo através de uma prática meritocrática. Então, é um incentivo também à criatividade. É uma meritocracia, é uma forma de fazer ela intrínseca. Eu posso estar fazendo ali sempre o mural do elogio, o mural da novidade, o destaque da semana. Geralmente na educação infantil faz, né? A gente faz o ajudante da sala, as coisas assim. Depois, quando eles vão crescendo, a gente vai perdendo um pouco disso. Então, precisa resgatar. Grêmio estudantil, outras atividades que envolvam principalmente esse pessoal, tá? Bom, isso, tá? A gente passou aqui o conteúdo para vocês. Vocês têm alguma pergunta que queiram estar fazendo?
E aí, alguma dúvida? Falei muito rápido, gente? Não, é o calor. Eu vou indo, não percebo. Tá? A Heloísa está passando uma avaliação, como tudo que a gente pregou aqui para vocês também, né? Sobre o conteúdo, sobre a palestra aqui para vocês, tá? Vale lembrar que o SOS tem aí outros temas que vão ser abordados durante o semestre, que vão estar se desenvolvendo, e a princípio eu agradeço aqui a presença de vocês, ok? Muito obrigada pela presença de todos, espero que